Continentes: existem 7 continentes em nosso mundo: África Antártica, Ásia, Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul. E ao longo do tempo, com o movimento das placas tectônicas, esses continentes se moveram ao redor da superfície do nosso planeta, do Pangeia original, para a disposição em que estão agora, continuando a se mover para formar um novo supercontinente em milhões de anos a partir de agora. Mas além desses movimentos, e às vezes precisamente por causa deles, nossos continentes tinham aparência e quantidade diferentes. Alguns continentes desapareceram da Terra devido ao aumento dos níveis de água ou outros eventos. Neste vídeo, vamos compreender o que são continentes perdidos ou massas de terra perdidas, descobrir a localização de alguns deles e entender por que desapareceram. Vamos começar definindo brevemente o que é um continente perdido. A maioria desses continentes perdidos são essencialmente planaltos ou montanhas feitos de crosta continental, da mesma forma que nossos continentes atuais são. A única diferença é que esses perdidos estão ocultos, abaixo do nível do mar. Em resumo, se uma área é apenas oceano, terá água e a crosta oceânica abaixo. A crosta continental tem de 30 a 50 km de espessura, já a crosta oceânica tem apenas de 5 a 10 km de espessura. E ao identificar mais e mais áreas, que apesar de estarem debaixo d'água, possuem crosta continental, ao invés da oceânica, os investigadores concluíram que muitas áreas abaixo do nível do mar costumavam ser massas de terra acima da água, e não apenas mar. Assim como as atuais, elas apenas estão submersas, como se a Europa desaparecesse e ficasse subaquática. Ainda reconheceríamos a área como Europa, porém inabitável devido à inundação, como mostra o mapa prevendo como o continente ficaria se todo o gelo polar derretesse. Muitos dos nossos continentes atuais tinham tamanhos maiores, com a área de sua crosta continental se estendendo até o que é agora o oceano, e muitas ilhas e arquipélagos do mundo eram muito maiores. Com a elevação das águas ou o movimento das placas tectônicas, essas áreas ficaram submersas. Agora que entendemos o que são continentes perdidos, ou áreas perdidas da crosta continental pertencentes a continentes existentes, ou ilhas ao redor do mundo, vamos listar alguns deles e verificar suas localizações. Se eles seriam continentes independentes ou apenas massas de terra, é uma questão importante. Por convenção, entende-se que os continentes são grandes, contínuos, massas de terra discretas, idealmente separadas por extensões de água. Alguns são grandes e ou separados por água, outros não. Começando com a Zelândia. Zelândia é uma massa de crosta continental quase totalmente submersa que afundou após se separar de outros continentes há cerca de 23 milhões de anos. Era parte do supercontinente Gondwana, que unia a América do Sul, África, Índia, Madagascar e Oceania. Há um monte de explicações geográficas sobre por que se tornou subaquática. Aparentemente, foi principalmente devido ao afinamento generalizado da crosta no final do Cretáceo, antes da ruptura do supercontinente e do consequente equilíbrio isostático. Não entendo completamente o que isso significa, mas pelo que pude compreender, a Terra foi empurrada para se separar, se esticando até o ponto de ruptura. Isso fez com que fosse dividida pela água, com as áreas mais baixas sendo submersas, como mostrado nesta imagem informativa. Imagens de satélite revelam que a área, quase do tamanho da Austrália, tem a Nova Zelândia como única parte emersa do antigo continente, com 94% submersos. Sua área é 6 vezes a área de Madagascar, o próximo maior microcontinente do mundo. Se emergisse, seu território pertenceria principalmente à Nova Zelândia, mas também parcialmente à Nova Caledônia, França, Ilha Norfolk e Ilha Lord Howe. O outro no thumbnail, Doggerland. Doggerland não é um continente separado, mas uma extensão da Europa. Era, ou é, uma massa de terra submersa que conectava a Europa continental e a ilha da Grã-Bretanha. Foi inundada pela elevação do nível do mar por volta de 65 mil anos antes de Cristo. Isso não faz muito tempo. Pesquisas geológicas indicam que se estendia até a Dinamarca. Doggerland foi nomeada após o Banco Dogger, que por sua vez recebeu o nome de barcos de pesca holandeses do século XVII chamados Doggers ou Dodgers. A condição da área foi identificada pela primeira vez em 1931
quando um barco de pesca arrastou um ponto de chifre datado de uma época em que a área estava acima da água. Desde então, embarcações arrastaram restos de mamutes, leões e outros animais, e algumas ferramentas e armas pré-históricas, e estudos demonstraram que, de fato, foi habitada por humanos que caçavam e cultivavam na região. Se repentinamente emergisse, pertenceria ao Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Alemanha e Dinamarca. Outro exemplo de um território que não seria seu próprio continente, mas uma extensão de outros dois, é a Beríngia. Beríngia é a área submersa que liga a Ásia à América do Norte. Este GIF é ótimo, pois nos mostra a mudança no nível do mar nos últimos 21 mil anos. Acredita-se que os primeiros humanos que chegaram à América viajaram por essa massa terrestre. Hoje, a Rússia continental e o Alasca estão separados por água, com uma distância mínima de cerca de 90 quilômetros entre eles. Contudo, no Estreito de Bering, situado no Mar de Bering entre os dois continentes, existem duas pequenas ilhas denominadas Grande Diomedes e Pequena Diomedes. Uma é russa e a outra americana. O trecho de água entre essas duas ilhas tem apenas alguns quilômetros de largura e congela durante o inverno. Então é tecnicamente possível caminhar dos Estados Unidos da América até a Rússia sobre o gelo marinho sazonal. Curiosamente, durante as eras glaciais, Beringia e grande parte da Sibéria não foram glaciadas devido à baixa queda de neve. Era, na verdade, uma estepe de grama onde o povo Yupik teria vivido, deixando sua herança em ambas as margens. Na Oceania, Sundaland e Saru também foram extensões das massas terrestres existentes. Sunda une Malásia, Tailândia e Indonésia, ao passo que Saú conecta a Austrália com Indonésia, Papua Nova Guiné e a ilha da Tasmânia. Essas imagens tentam prever as massas terrestres existentes durante as eras glaciais. Com o fim das eras glaciais, essas regiões voltaram a ser separadas pela água como são hoje. A Ásia se tornou menor em tamanho e a Austrália se separou de suas ilhas próximas. Partes dessas áreas, sobretudo na Indonésia, seguem afundando atualmente e suas terras emersas podem reduzir ainda mais. A capital da Indonésia, Jakarta, ela está afundando, levando o país a iniciar a construção de uma nova capital em uma área mais segura. Maurítia é finalmente outro exemplo de um verdadeiro continente perdido, mesmo que fosse um microcontinente. Localizada entre a Índia e Madagascar, até a separação há cerca de 70 milhões de anos, também desapareceu devido à ruptura do Gondwana, assim como a Zelândia. Parece que a ruptura deste supercontinente levou à perda de muitas terras que afundaram. As ilhas da Reunião e Maurítios são alguns dos remanescentes acima do nível do mar, mas nem tudo afundou, com apenas essas regiões permanecendo emersa. O que aparentemente aconteceu foi que, após a ruptura do supercontinente, Maurício continuou a afundar, comprimir e aquecer até que foi parcialmente relançada à superfície pelos vulcões que criaram as Ilhas Maurício. O Planalto Kerguelen foi outro resultado da ruptura da Gondwana por volta de 130 milhões de anos atrás. Situado a sudoeste da Austrália, tinha quase 3 vezes o tamanho da Califórnia. A presença de camadas de solo indica que grande parte dele estava acima do nível do mar como um microcontinente por um longo período, provavelmente coberto por uma floresta densa. O Planalto foi proposto como uma possível ponte de terra entre a Índia e a Antártica no Cretáceo tardio. Porém, essa ideia é considerada sem suporte atualmente. O Planalto está situado consideravelmente distante dos continentes mais próximos, sendo efetivamente sua própria ilha gigantesca, um microcontinente. Afundou há milhões de anos e agora está de 1 a 2 mil metros abaixo do nível do mar. Uma porção do Planalto ainda rompe o nível do mar, formando as Ilhas Kerguelen, território ultramarino francês, e as Ilhas Heard e McDonnell, pertencentes à Austrália. Outros arquipélagos ao redor do mundo compartilham essa situação, com grandes massas continentais submersas ao seu redor, sendo as ilhas as únicas áreas que permaneceram acima da água. Os Açores portugueses, no meio do Atlântico, têm uma lenda de que seriam as colinas remanescentes da mítica cidade de Atlântida da Antiguidade. Não é verdade, mas ilustra bem essa realidade. Microcontinentes perdidos ou fragmentos continentais são pedaços de continentes que se separaram das massas principais para formar ilhas distintas, geralmente a centenas de quilômetros de seu local de origem, mas que podem ter sido submersos por várias razões,
Existem vários exemplos disso em todo o mundo, alguns dos quais permaneceram sucessivamente acima da água, como a ilha de Madagascar. Exemplos de menores são, por exemplo, Cuba ou Jamaica. Com a elevação do nível do mar nos próximos anos, muitas massas terrestres que existem hoje poderão desaparecer, compartilhando a condição atual e se tornando mais terras perdidas do mundo. Então, esses são os continentes perdidos e uma seleção dos mais conhecidos ou significativos que desapareceram. De extensões de grandes continentes que ainda existem hoje, mas que eram muito maiores, como Daggerland, há arquipélagos que costumavam ser microcontinentes ou até continentes completos, como Zealândia e outros que vimos. Esqueci de mencionar algum outro continente perdido relevante? Compartilhe sua opinião e correções nos comentários. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser. Até a próxima para mais conhecimento geral.